Fala aí pessoal, beleza? Eu sou Fala em Portugal e esse é mais um vídeo para você que quer alcançar novos níveis. Bom pessoal, seguinte, ontem eu fiz um post no LinkedIn, Instagram, Facebook, com a seguinte frase: seja herói da sua própria história. E hoje eu quero comentar uma coisa que é o seguinte: eu sempre falo isso, né? Que no currículo ninguém coloca as derrotas, só tem as vitórias. E as redes sociais estão fazendo cada vez mais isso com as pessoas, né? De você ver a pessoa é um super-herói, você idealiza de que ela tem uma história de extremo sucesso, entendeu? E às vezes você pode pensar de que essa pessoa fez o caminho perfeito, né? É, terminou o ensino médio, fez faculdade, tirou as melhores certificações e conseguiu um emprego top. Mas na verdade a vida não é assim, né? Poucas pessoas conseguem fazer esse caminho linear, né? Então, hoje eu vou compartilhar com você a história de 4 pessoas, bem rapidamente, tentar ser sucinto, de que elas precisaram de 2 fatores: coragem e intrepidez. Coragem para poder ter coragem de fazer o que era necessário, e intrepidez de cara de ter ideias inusitadas, ideias malucas para poder sair de onde ela estava. A primeira história que eu quero contar é de um amigo meu chamado Bruno. Vou tentar resumir, mas é, ele saiu de Nanuque para poder ir para Belo Horizonte para fazer um curso na época que chamava, um curso de extensão. Olha só, nem era de uma faculdade na época, virou um curso superior depois. Era de extensão em software livre em Belo Horizonte. E ele foi para fazer esse curso lá, tal, mudou para Belo Horizonte, morava no alojamento da igreja lá, que a igreja cedia para ele. E ele queria entrar no mercado de trabalho, entendeu? Ele queria fazer alguma coisa. E eu falei com ele assim: cara, eu não lembro se foi ele que achou a empresa ou se foi eu que achei a empresa, mas na época era Linux Place. E eu falei assim: manda um e-mail pros caras falando assim: ó, eu vou trabalhar de graça para vocês. Eu vou trabalhar de graça porque eu quero ser um profissional de Linux. E depois, se vocês quiserem, você me contrata. Os caras contrataram ele por essa atitude. E lá ele aprendeu uma profissão e é o que ele faz hoje. Ele tem uma empresa que é especializada em suporte de servidores Linux. Isso foi mais ou menos por volta, acho que de 2002, 2003, mais ou menos assim. Ele fez isso. É, E aí, eu fui para Belo Horizonte também em 2006, e olha a loucura, eu fiz o seguinte propósito para mim. Eu me inscrevi no concurso da Prodabel, a prova era de 22 de novembro de 2006. E olha o que eu pensei: cara, eu vou para Belo Horizonte fazer essa prova. Eu vou ficar lá, vou arrumar um emprego e não volto mais para Nanuque. Olha só. E aí, eu fiz isso. Aí acabou que eu fiz a prova, eu fui dia 12 de novembro de 2006 para Belo Horizonte, no ônibus da prefeitura de Nanuque. Consegui uma vaga nesse ônibus. Mas enfim, essa história é outro momento. E aí eu fui para lá, fiz a prova da prefeitura de Prodabel, da prefeitura de Belo Horizonte, né, da Prodabel. Passou uma semana que eu tava lá, eu consegui também um emprego na Linux Place. O Bruno me indicou para trabalhar lá e foi lá que eu comecei a trabalhar com servidores Linux e depois eu fui para a prefeitura de Prodabel. Então eu tive que ter coragem e tive intrepidez para ter essa ideia maluca de que eu ia para lá, conseguir um emprego, ficar lá e morar lá. E nisso eu morei em Belo Horizonte 10 anos, até 2016. Segunda história de coragem e intrepidez é a do Silvio, que foi um amigo meu que logo depois assim, que eu fui para Belo Horizonte, eu chamei ele para ir para lá também, ele foi. E ele e o Bruno, nós montamos uma empresa de suporte de servidores Linux e tal. Eu dropei, fui ficar só com a Prodabel. Depois o Silvio terminou a parceria com o Bruno e ele foi montar a própria empresa. Não me lembro bem, assim, meados de 2015 mais ou menos. O Silvio falou assim: cara, eu quero entrar nesse mercado de redes. Quero fechar minha empresa, não está 100%, não tá indo bem e eu quero ir para o mercado de redes de computadores. O que você me indica? Eu falei com ele: cara, eu vou dar um conselho para você que eu dei para um amigo meu um tempo atrás, que é a próxima história que eu vou contar, na verdade. Dá um passo atrás, segura a sua família de grana em um tempo, porque você vai começar do zero a carreira. E foi o que ele fez. Eu indiquei para ele uma vaga no NOC da Caixa Econômica Federal, que na verdade quem arrumou essa vaga foi o Atila. Ele começou lá no NOC da Caixa Econômica Federal, trabalhava acho que de 5 à meia-noite, uma coisa assim. Inclusive eu vou fazer um vídeo com ele aqui no canal para ele contar a história dele. E aí ele
Depois ele conseguiu arrumar um segundo emprego e ele ficou trabalhando em 2 empregos durante muito tempo, de noite no NOC e de dia como analista de rede júnior, acho que na Fiat. E aí hoje ele, coincidentemente, hoje a gente trabalha na mesma empresa, ele é um analista de rede já com bastante experiência, conseguiu deslanchar na carreira. Então, assim, ele teve coragem para poder largar a empresa dele lá que ele tinha e teve intrepidez de fazer essa parada louca, de trabalhar de dia na empresa dele, de noite no NOC, depois de dia numa outra empresa, depois de noite no NOC, depois ele largou o NOC, ficou só com essa empresa, depois ele mudou de emprego e... Entendeu? E aí, cara, ele começou, ele já tinha um curso tecnólogo, começou a faculdade de redes de computadores, tirou CCNA, tirou JNCA, tirou CCNP recentemente, foi fazer intercâmbio no Canadá, você tá entendendo? Então, assim, tudo assim, do zero, um cara já velho. Eu acho que na época o Silvio devia ter uns 33 para 34 anos, alguma coisa assim, quando começou esse processo. E deu certo. A quarta e última história é a história do Odaí. Nós fazemos faculdade junto, na minha 5ª faculdade. Isso é uma história para outro vídeo. E o Odaí falou assim, cara, eu quero... E nessa época eu já era analista de rede, né? Já tinha uns 3 anos de experiência. Ele falou, cara, eu quero ir para esse mercado. E o Odaí trabalhava com cabeamento. E eu falei com ele assim, cara, a única forma de você fazer isso é dar um passo atrás, tomar impulso e sair voando. E ele tinha uma família, sustentava a família e ele trabalhava com cabeamento. Ele queria se tornar analista de redes. Aí eu falei com ele assim, cara, você precisa... você é uma cara de cabeamento sênior, mas você não é nem um analista de rede júnior. Então larga tudo e comece do zero. Isso é o que você vai ter que assumir aí esse risco financeiro durante um tempo. E assim ele fez. O Átila também conseguiu esse emprego para ele de NOC, na Caixa Econômica Federal, e ele ficou um tempo lá, depois pegando experiência, e arrumou uma vaga de analista de redes depois júnior, pleno, sênior, e foi só crescendo. Então, às vezes, cara, boa parte das vezes, a situação, a sua mudança de vida depende de um ato de coragem seu. E nem sempre vai ser uma coisa simples, entendeu? Às vezes você tem que buscar a solução de uma forma intrépida. Tipo assim, igual aconteceu com Pedro lá em Jesus, cara, Jesus falou com Pedro, é só uma alegoria, tá? Pisa na água que você vai andar sobre as águas. É mais ou menos assim, cara. Você tem que tomar uma decisão, ter coragem para assumir ela. Às vezes envolve mudar de cidade, às vezes envolve mudar de empresa, às vezes envolve passar por um momento de dificuldade durante um tempo, entendeu? E seja intrépido, cara. Procura as empresas que você sonha em trabalhar, procura os caras de recursos humanos pra você ficar seguindo eles ali, segue os caras daquela empresa, entendeu? Procure soluções. Nem sempre a solução vai cair de mão beijada. É o que eu venho sempre falando, você também tem condições, você também pode ser herói da sua própria história, ok? Tenha coragem e intrepidez. Eu vejo vocês em um próximo vídeo. Forte abraço.